Nosso muito boa noite a todos nossos queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Estamos começando o programa Mais de Deus nesta noite de terça-feira. O tema do programa de hoje é o amor de Deus com seus filhos. E fique conosco que nós já voltamos. Isso mesmo, o amor de Deus com seus filhos. Esse é o tema do programa de hoje e é o tema que nós estamos abordando em nossas reuniões de quarta-feira de Socorro e Milagres na sede da Igreja Encontros de Fé de Canoas, sobre o amor do nosso Deus por nós, o verdadeiro amor, um amor que é incomparável. E antes de continuarmos aqui, eu quero te incentivar a estar compartilhando esse programa, a estar nos seguindo nas redes sociais e também se inscrevendo no nosso canal no YouTube, Encontros de Fé Canoas. Também você é muito bem-vindo a nos visitar em uma de nossas reuniões, receber mais de Deus na Encontros de Fé da cidade de Canoas. Comigo no programa hoje, pastor Adriano Borges, nosso amigo aqui de sempre. Paz, Adriano, tudo bem? Paz, pastor, tudo bem? Boa noite. Ótimo, boa noite. Vamos em frente? Vamos lá. Mais um programa, juntos com o pessoal aí que nos acompanha e é bênção de Deus. O amor de Deus com seus filhos, Adriano. Eu quero ler alguns textos que eu creio que são muito importantes para entendermos o amor que Deus tem por nós e como nós podemos nos relacionar com Deus e como Ele se relaciona conosco. Em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veja bem, os que receberam a Cristo, os que creram no Filho de Deus em Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, Adriano. É interessante essa expressão, o poder, o que há por trás disso, né? Sermos chamados filhos de Deus, né? E aí você vai a Romanos, por exemplo, capítulo 8, versículo 15, diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção. Interessante, né? Por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, esse texto, ele é muito importante, ele é muito lindo, porque fala sobre realmente termos sido adotados por Deus. E a maneira como o Espírito de Deus confirma no nosso interior que somos filhos de Deus. Ainda em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, diz: e porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama Abba Pai. Então, o Espírito de Deus confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aqui diz que por meio deste sentir, desta comunhão com Deus, nós vencemos o medo. Ou seja, agora nós podemos nos relacionar com Deus como um filho ao Pai, sem medo, sabendo que nós temos um Pai que nos ama. Nós temos um Pai que nos ama, Adriano. Somos herdeiros, somos filhos. Um Pai amoroso, bondoso. Como é importante nós entendermos isso para nos relacionarmos bem com Deus, termos um relacionamento de amor sadio com Deus sem medo. Deus não quer que tenhamos medo. O temor é uma coisa. Já falamos de outras oportunidades. O temor é um respeito, é uma consideração. O temor é fruto de amor, eu acredito, né? Mas esse amor que nos dá uma liberdade para nos achegarmos a Deus, para crermos nele, para confiarmos e sabermos que Ele nos ama, se importa conosco, deu o Filho dele por nós e cuida de nós. É verdade. É interessante que essa relação, pastor, de Deus como um pai, né, e nós como filhos, ela começa ali falando que é por meio de adoção, né? Ou seja, não é uma obrigação de Deus. Sim. É Deus desejando nos ter como filhos. Isso é fantástico. Isso já demonstra um amor de Deus muito grande, um desejo de Deus de que sejamos filhos e de que, verdade, vivamos com Ele desta forma.
E a gente vai perceber que esta relação com Deus, se olharmos para Deus, pastor, ela é muito tranquila. Né? Porque Deus, ele é perfeito em tudo aquilo que ele se propõe a fazer. E quando ele se propõe a ser pai, ele é um pai perfeito. Com todas as suas atribuições, né, não errando em nenhuma. Talvez nós, ao longo da vida, né, com os nossos pais de sangue, talvez as experiências de alguns não são as melhores. E de repente, ao longo da caminhada, a gente possa reproduzir isso em Deus como pai, né? Essas experiências ruins, e talvez até, de alguma forma, não desfrutar de tudo que Deus tem como pai para nos dar. Né? E quando nós estamos de verdade na presença de Deus, neste relacionamento saudável, como o senhor falou, né? Um relacionamento de amor, de vida, de proteção, a gente tem que entender que nós encontramos tudo isso em Deus, que é o nosso Pai, que é aquele que nos ama, nos cuida, é aquele que provém todas as coisas, é aquele que está conosco em todos os momentos. 1 João 3,1 diz assim: vejam o grande amor, veja que grande amor o Pai tem nos concedido a ponto de sermos chamados filhos, e de fato somos filhos de Deus, pastor. É isso aí, é nessa linha, é nessa visão que nós temos que viver com o Senhor, viver né? Com Deus. É nisso que nós temos que apoiar a nossa fé. Exatamente. Apoiar a nossa fé. Jesus falou uma coisa, Jesus disse: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, ou seja, se vocês que são imperfeitos, vamos lá, ainda assim vocês expressam amor e dão coisas boas para os filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial de vocês dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, o que está dizendo é o seguinte: se a gente consegue ser bom para os nossos filhos, eu tenho 2 filhas, tu tem uma filha, tá vindo mais um aí. Tá chegando um aí, exatamente. Tá vindo mais um aí. Então, nós fazemos tudo por nossos filhos, não é verdade, Quando Adriano? nos esforçamos, né, para ser bons pais, Exatamente. perfeitos não vamos ser como Deus, mas bons podemos ser. Mas nós fazemos, falando de nós aqui, eu e tu, por exemplo, eu me esforço, tu também, para dar o melhor para os nossos filhos, dentro da nossa condição, Exatamente. né? Dando tempo, dando amor, dando carinho, né? Nos importamos, nos preocupamos, né? Protegemos. Eu protejo minhas filhas, eu instruo minhas filhas, eu supro o que elas precisam, eu atendo o que elas me pedem, eu incentivo elas, né, a serem crianças felizes, estudiosas, boas filhas. Então, assim é Deus conosco, Adriano. Assim é Deus conosco, Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele está ao nosso lado, Ele se importa com a gente. Há uns dias atrás, uma das minhas filhas, a Vitória, estava com febre, e eu passei ali uma boa parte da noite monitorando a febre dela. Ela dormindo e eu indo ali, né, medindo a febre com o termômetro, dando medicação, orando por ela, fazendo uma compressa, cuidando, estando junto, para que ela saiba o seguinte: ela não tem com o que se preocupar. Esse é o ponto. Para que ela saiba uma coisa: o pai está ali, a mãe está ali, ela não tem com o que se preocupar. E aí você vê que realmente a criança ela fica tranquila, ela sofre bem menos. Então, esse é o ponto. Às vezes a gente sofre demais. E a gente esquece que nós temos um Deus que é Pai, que nos ama, que cuida de nós, que nos protege, que nos supre. E Ele está, em outras palavras, dizendo isso para nós: vocês não têm com o que se preocupar. Quando nós entendemos que Deus nos ama e Ele é esse Pai que sabe cuidar bem dos seus filhos e que está sempre pronto para nos proteger, nos suprir, cuidar e estar ao nosso lado, então nós não vamos temer, nós não vamos nos preocupar, nós vamos confiar e vamos desfrutar do cuidado desse Pai que não deixa faltar nada. Esse Pai que é bondoso e amoroso. Tem um texto onde Deus diz: acaso pode uma mãe esquecer-se do seu filho do peito que ainda amamenta? E aí Deus diz: ainda que essa mãe esqueça do filho, eu jamais esquecerei de vocês. Deus está dizendo que o amor dele é maior ainda que um amor de mãe. É maior que um amor de mãe, Adriano. Então, o amor de mãe é um amor... É diferente, né? É um amor num outro nível, né? Exatamente. O amor de mãe é um amor num nível elevado. É interessante as histórias, os relatos que a gente tem do que uma mãe faz por um filho.
Verdade, né? Ela vai longe, né? Ela rompe tudo que precisa romper para proteger seu filho, para poder abençoar o seu filho. E Deus faz mais do que isso, a palavra está dizendo, né? E Deus tem poder para fazer isso. A gente percebe muitos pais, pastor, que querem muitas vezes fazer o melhor. Gostariam, né? Gostariam, mas são limitados. Nem sempre está ao alcance. Por muitos motivos não conseguem. Às vezes dar um bom exemplo, às vezes suprir todas as necessidades, né? Sejam elas de diversos, né, tipos. Mas Deus não. Deus pode todas as coisas, Deus pode nos suprir, né? Tem uma palavra em Isaías 64:8 que diz assim: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obra das Tuas mãos. Uma vida nas mãos de Deus é uma vida totalmente governada por Deus. E quando nós nos deixamos, né, ser governados pelo Pai, quando nós estamos ali na casa do Pai, na presença do Pai, andando na direção do Pai, nós somos guardados, protegidos, né? A gente tem a passagem do filho pródigo, né? Que ao se afastar desse amor, desse carinho do Pai, né, ele acabou sofrendo. E às vezes a gente pode até se confundir nesse coração humano enganoso que a palavra diz que nós temos, né? De achar que às vezes um não de Deus é uma falta de amor. Às vezes uma correção de Deus, às vezes Deus, né, nos moldando, assim como ele fala aqui, né, que nós somos o barro nas mãos do oleiro. Às vezes Deus está nos moldando, às vezes Deus está nos preparando para algo e a gente entende, pastor, que isso não é bom, não é legal e às vezes a gente sai deste amor de Deus e acaba sofrendo. E sofremos não porque Deus não é perfeito, não porque Deus não nos amou, porque Deus nos esqueceu, mas porque simplesmente nós saímos, né, dessa proteção, desse guardar de Deus, deste amor, e aí fatalmente vamos sofrer, né, pastor? A Bíblia diz que Deus, como um pai, corrige os filhos a quem Ele ama. E esse é o tema do nosso próximo programa. Esse é o tema do nosso próximo programa, a correção em amor para a vida. Então, queridos, creia nesse amor de Deus, se achegue a Deus como um filho, corra para os braços dele e deixe Ele cuidar de você, deixe Ele te proteger, deixe Ele te guardar, deixe Ele te suprir, deixe Ele cuidar de ti, porque Ele é um Pai que ama, é um Pai bondoso e é um Pai amoroso. Nós queremos orar te abençoando agora em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, obrigado porque nós podemos te chamar de Pai, Deus querido. Um Pai que cuida, um Deus que não falha, um Deus que é bom. Que o Teu Espírito venha testificar em cada coração esse sentimento, esse afeto, esse cuidado, essa ligação de pai e filho, essa filiação que nós temos, Senhor, em Ti. Nós oramos e abençoamos a cada um no Teu amor, no Teu poder. Jesus. Que o Senhor esteja fortalecendo e tocando a cada um em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Se inscreva no nosso canal, curta nossas postagens, também compartilhe essa programação e venha estar conosco em uma de nossas reuniões na Igreja Encontro de Fé de Canoas, onde você vai ser acolhido, recebido e fortalecido em Cristo. Adriano, bênção, muito obrigado. Bênção, eu que agradeço a oportunidade de estar junto. Já vamos nos preparando aí para falar sobre o amor de Deus, a correção, a disciplina, o ensino para a vida. Com certeza, no próximo tem programa. Muita coisa legal para falar sobre isso. É isso aí. Muito obrigado à nossa equipe técnica. Até o próximo programa. Deus te abençoe. Paz.